Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Esse versículo faz parte de um diálogo entre Gabriel e Maria, né? Gabriel vai falar a respeito de Jesus a Maria, o filho que ela teria, e fala também de Isabel, uma mulher estéril, que estaria agora grávida, onde o seu filho, João Batista, é João Batista. Bom, isso aí está lá em Lucas, capítulo 1, é uma história bíblica que nós conhecemos. Muito bem, mas essa história é interessante, porque nesse diálogo existe princípios. Antes de eu falar do princípio, eu vou falar do problema. Esterilidade. Isabel era uma mulher estéril. Uma mulher que não podia ter filhos. Esterilidade espiritual ou esterilidade física é aquilo que impede você de produzir, de frutificar, de desenvolver, de crescer, certo? Existem áreas da nossa vida que são estéreis, porque existe esterilidade. Mas o princípio diz o seguinte: o que é que diz o princípio? Que para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quais são as promessas de Deus? As promessas de Deus são promessas de prosperidade, abundância, em tudo. Em tudo. Essa é a promessa de Deus. Resumindo, essa é a promessa de Deus. Então, significa dizer que eu tenho as sementes que vão frutificar. Você falou, eu tenho. Sim, eu falei isso. Por que eu falei? Porque lá em Gênesis, no capítulo 1, depois que Deus criou o homem, Deus falou para esse homem o seguinte: frutificai. Ou seja, dê fruto. Ou seja, produza. Mas por que Deus falou isso? Porque Ele colocou no homem, colocou em nós, todas as sementes. Todas as sementes. Por isso é que não há impossíveis nas promessas de Deus. Porque são sementes que Deus colocou em nós, em nossa vida, em nosso caráter, certo? Para frutificar, para produzir. Bom, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 23, fala assim que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Como é que eu ativo essas sementes? Como é que eu neutralizo a esterilidade da minha vida? Quando eu creio. Tudo é possível ao que crê. Observe, não existe outra palavra. Não existe impossíveis. Só existe possibilidades. Possibilidades porque existem as sementes que estão em nós e elas vão produzir. E eu ativo essas sementes quando eu creio. Quando eu creio em quem? Nós precisamos crer na pessoa certa. Quem é a pessoa certa? A que é poderosa. Quem é a pessoa poderosa? Aquela que venceu a morte. Essa é poderosa. E só tem um poderoso na terra: Jesus Cristo.
Então, quando você crê em Jesus, não há impossíveis para você. Quando você crê em Jesus, tudo é possível a você. Quando você crê em Jesus, as sementes que estão em você vão frutificar. Vão frutificar. Você nasceu para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa abençoada. Você nasceu com isso, filho. Viva essa realidade. Viva essa realidade espiritual que se materializa, porque Deus é aquele que chama à existência física aquilo que não existe. Tome posse dessa palavra. Não há impossíveis para você, se você crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém.